Olá, aluna. Olá, aluno. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Mais uma aula de física. E hoje nós iremos falar sobre princípios da óptica geométrica e a reflexão da luz. Ok? Então nós vamos, primeiramente, falar um pouquinho, sobre luz, no capítulo introdutório. Depois nós iremos falar sobre alguns fenômenos da óptica geométrica, como a reflexão da luz, a refração da luz, a absorção da luz, a dispersão da luz e a interferência da luz. E vamos finalizar falando sobre a cor dos objetos. Então fique ligado na aula de hoje. Então vamos começar aqui no nosso capítulo introdutório falando sobre luz, relembrando o que é luz. Já foi dito em aulas anteriores, mas é sempre importante estar lembrando esse conceito, né? Então, luz é energia radiante emitida por certas substâncias e sob certas, circunstâncias, que nos permite enxergar, fotografar, filmar e etc. Ok? Então, a luz, que é tão importante para determinadas funções que nós fazemos durante o dia a dia, essa energia radiante, ok? Nós caracterizamos ela dessa forma. Então você só consegue nos ver aí, só consegue assistir essa aula porque tem luz. E também porque tem cor. Nós vamos já entender por que nós estamos falando sobre isso. Então nós temos aqui alguns exemplos, bem como o texto já fala. O órgão que é sensível a essa luz do nosso corpo são os olhos. Iremos falar sobre eles também, não nessa aula, mas em outras aulas. Nós temos a câmera fotográfica, a câmera de filmar, por aí vai. Então são aparelhos que são sensíveis, que trabalham com essa luz. Ok? Bom, então vamos falar sobre os fenômenos da óptica geométrica. Então, os fenômenos da óptica geométrica são eventos observáveis a olho nu, resultantes de interações da luz com a matéria. Entre os principais fenômenos ópticos, podemos destacar a reflexão, a refração, a absorção, a dispersão e a interferência. Okay? Então, nós só podemos enxergar os objetos e perceber esses objetos na natureza através desses fenômenos. Ok? Então, nós começamos aqui com a reflexão da luz. Então, a reflexão ele é entendido como fenômeno com que a luz incide sobre uma superfície e retorna para o mesmo meio de origem. Ou seja, a luz ela incide, ela vem de um meio, ela incide em uma determinada superfície, seja essa superfície lisa, polida e refletora ou não, e ela retorna para este mesmo meio. Ok? Então eles são ali coplanares, fazem parte do mesmo plano. O raio incidente, a superfície de separação, a superfície do qual essa luz irá bater, e o raio refletido, certo? Que é o raio proveniente da batida da luz na superfície. Ok? A reflexão ela se dá de duas formas. A reflexão regular e a reflexão difusa, certo? A reflexão regular é aquela reflexão em que os raios refletidos eles mantêm uma regularidade. Essa reflexão regular nós podemos ver, por exemplo, nos espelhos. Um espelho totalmente plano, limpo e bem polido, ele vai trabalhar com raios perfeitamente refletidos. Ok? Então, o espelho plano, por ele ter essa reflexão regular, ele acaba sendo fiel àquilo que ele está refletindo. Certo? Nós temos também outro tipo de reflexão, que é a reflexão difusa. A reflexão difusa é aquela que não mantém regularidades. Não tem regularidades.
ok? Isso serve para qualquer superfície que não seja lisa e polida e refletora, certo? A reflexão difusa, por exemplo, ela é responsável pela a visão. A gente só consegue ver os objetos no nosso dia a dia por causa da reflexão difusa, certo? Então, aquilo que vocês estão conseguindo ver neste momento, no ambiente que você está, é graças a uma reflexão difusa. Okay? Graças à reflexão difusa. Esses objetos eles podem ser vistos de qualquer local, né, do ambiente que vocês estão. Então, essa reflexão que não é regular, ela é responsável por isso. E lembrando que a maioria das coisas que nós vemos no nosso dia a dia, a grande maioria, elas são origens de reflexão, são oriundos de reflexão. Então tem que ter a luz incidente sobre esses materiais para que a gente consiga vê-los, certo? O segundo fenômeno é o fenômeno da refração, ok? A refração é o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda, né? No caso aqui, a onda da luz, que é a onda eletromagnética, quando essa atravessa meios ópticos diferentes. Durante a refração, o comprimento de onda da luz muda, quando sua frequência permanece constante. Okay? Então é o seguinte, vamos imaginar agora uma janela de vidro, não um espelho, mas uma janela de vidro. Que você esteja no ambiente interno, né, dessa janela e você consiga ver aquilo que está acontecendo no ambiente externo, a esta janela. A luz ela passa do ambiente externo para o interno, por isso que você consegue ver. E essa passagem da luz, né, de um ambiente, de um meio para outro, se dá o nome de refração. Então, a refração da luz, certo, consiste na passagem da luz de um ambiente para outro. Só que essa passagem ela não é muito simples. Tem consequências. No caso, a consequência vai ser justamente a mudança do comprimento de onda. Então, o que nós vamos perceber é que essa luz ela vai sofrer um desvio, né, quando passa de um ambiente para outro. Vamos imaginar o seguinte. Uma piscina, por exemplo. Se você estiver do lado de fora desta piscina, e por um acaso você consiga ver o fundo dessa piscina, você vai ter, né, ali a percepção que esta piscina, aparentemente, ela é mais rasa. Certo? Ou que o fundo dessa piscina está mais próximo da superfície. É uma ilusão. Essa ilusão ela é causada pela refração, justamente por causa da mudança desse comprimento de onda. Se você estiver dentro da piscina e tiver a curiosidade, né, por baixo d'água, de abrir os olhos e olhar a borda dessa piscina, o que você vai perceber é que a borda dessa piscina parece maior, mais espessa. As coisas do lado de fora parecem que estão mais longes ou são maiores. Essa ilusão também é dada por questão da refração. Ok? Então, esses fenômenos eles acontecem justamente por causa deste fenômeno físico que é a refração. Nós temos outros exemplos. Quando a gente olha para o céu à noite e vê as estrelas, aquele local em que as estrelas estão, eles são os locais aparentes, não é o local real. Certo? A luz, quando viaja do espaço e chega até aqui na Terra, a luz dessas estrelas, elas passam por várias camadas gasosas. Passando por várias camadas gasosas diferentes, certo? Esse raio de luz ele sofre desvios. Sofrendo desvios, até chegar aos nossos olhos, são inúmeros desvios, então a gente acaba vendo, né, essas estrelas em locais aparentes. Okay? Então esse também é um exemplo de refração. Okay? E você pode fazer uma experiência simples aí na sua casa. Um copo de vidro com água. E você coloca uma caneta, né, um lápis, dentro desse copo de vidro com água. No momento que você olha, né, esse copo de vidro, né, com a caneta dentro e com água, logicamente, a percepção que você vai ter é que essa caneta, ela parece que quebrou, né, quando entrou ali na água. Então vai ter uma separação
não é, do formato dessa caneta, né, comparando a parte externa com a parte interna aí deste copo. Isso é graças ao fenômeno da refração. Então, o que nós vamos perceber é basicamente o que está aparecendo aqui na figura. Então, tem a lanterna apontando para o recipiente com a água e a luz proveniente da lanterna, ela sofre um desvio. É basicamente isso que você vai ver no seu exemplozinho lá, né, da sua experiência com o copo com a água, né, um copo de vidro com água transparente e a sua caneta, ok? Então, esse é o fenômeno da refração. Vamos falar bastante sobre eles lá pela frente. O terceiro fenômeno é o fenômeno da absorção da luz. Certo? O fenômeno da absorção da luz, ele consiste, né, de uma luz incidir em uma superfície e não refletir nem refratar. Ou seja, não acontece nenhum dos dois fenômenos. Ele não reflete e nem refrata. Okay? Ele simplesmente absorve. Okay? Esses fenômenos nós conseguimos, né, a gente consegue ver esses fenômenos nos corpos que nós chamamos de corpos negros. Certo? Um corpo totalmente pintado com a cor preta, certo? Um preto fosco. Ele vai acontecer esse fenômeno da absorção. Ok? A cor preta, ela é proveniente da não reflexão de nenhum comprimento de onda. Ou seja, ele é proveniente da não reflexão de nenhuma cor. Enquanto o branco, ele é proveniente da reflexão de todas as cores. Ok? Então, o branco ele é a mistura de todas as cores luz. Tem uma experiência assim simples, que vocês podem até fazer em casa, que é chamado disco de Newton. Que é pintar, né, fazer no papel branco, você pode pintar no formato de disco várias cores, né? Pode ser as 7 cores do arco-íris, né, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, né, que são as 7 cores. Você fazer várias faixas dessas cores e no momento que você colocar esse disco para girar, a única cor que você vai conseguir perceber é o branco, que é justamente a mistura de todas elas. Ok? Então, o corpo branco, ele reflete todas as cores e o corpo negro, né, o corpo preto, a cor preta fosca, ela absorve todas as cores. Certo? Então, dentro de um conjunto de cores que a gente consegue perceber, nós só conseguimos perceber o preto justamente pela ausência de cor. A cor preta pela ausência de cor. Ok? Então, isso nós chamamos de absorção. É justamente por isso que a gente tem a percepção, né, de que roupas com as cores pretas, né, dão uma sensação de calor um pouquinho maior. Ok? Ou também, né, no dito popular diz que a camisa preta, né, ela acaba emagrecendo quem tá utilizando, né? Bom, é justamente por causa dessa percepção de cores que nós temos. Ok? Então, por conta disso, por conta da absorção, alguns desses fenômenos, eles acabam por acontecer mesmo. 2.4 é o que nós chamamos de dispersão da luz. Certo? A dispersão da luz é quando a luz branca, né, a luz branca, que é a mistura de todas as cores, né, no caso daquelas 7 cores lá do espectro, né, incide sobre uma superfície que separa dos meios e surge um leque de cores. Acontece em razão da diferença de incidência de refração, como também da diferença de velocidade de propagação dos feixes de luz. Então, um exemplo é o arco-íris. Então, o arco-íris ele é proveniente da luz do sol, que é branca, vai passar por gotas d'água, né, por gotículas d'água que estão aí na atmosfera, e vai acontecer a partir daí a dispersão, ou seja, a separação das cores que compõem a luz branca. Okay?
Nós podemos também ver esse exemplo no prisma. Okay? Então a luz ela passa pelo prisma, a luz branca, e com isso vai ter a dispersão, né? A separação das cores que ali o compõem. Então isso nós chamamos de dispersão da luz. E o último, né, o 2.5, será a interferência da luz. A interferência acontece quando há encontro de duas ou mais ondas, as feixes de luz. O resultado da interferência depende do comprimento de onda, da amplitude e da diferença dos percursos descritos pela onda. Okay? Então nós temos aqui um exemplo, né, uma figura de uma bolhazinha de sabão. Okay? Então vocês já devem ter percebido, brincando com uma bolha de sabão, que essa bolha de sabão ela emite várias cores. Né? Então ela fica ali em constante movimento a sua superfície e ela emite ali várias cores. Certo? Mas vocês também conseguem perceber o seguinte, que existem pontos dentro dessas cores que estão sendo emitidas, que são pontos escuros, totalmente escuros, pontos pretos. Certo? Então ali são pontos de interferência. E aquela mistura também de cores também são pontos de interferência. Então ali é um conjunto de interferências que acontece ali com a luz. Ok? Interferências que nós podemos chamar de interferências construtivas e interferências destrutivas. Certo? Isso é assunto para outra aula. Ok? Mas este aqui é um exemplo desta interferência. Certo? Esses pontos claros e esses pontos escuros. Ou essas cores que elas vão mudando, né, de acordo com como a luz está batendo, de acordo com o ângulo que você também está vendo. Então isso é um exemplo claro de interferência. Ok? E o terceiro, né, terceiro e último, é a cor dos objetos. Bom, então a gente só consegue ver a cor dos objetos, né, justamente porque esses objetos eles são, né, a luz que chega neles é proveniente de reflexão. Então nós temos que levar em consideração o seguinte, nós temos luz monocromática e luz policromática, certo? A luz monocromática é aquela que tem apenas uma cor, um comprimento de onda. E a luz policromática é a luz branca que tem aí todas as cores, né? Então aqui no exemplo nós temos o seguinte, né? O primeiro, ele é iluminado por luz policromática, ou seja, por luz branca. Então nós temos aqui um objeto vermelho, um objeto verde, um objeto azul, um objeto branco e um objeto preto. Certo? O da cor vermelha, quando a luz branca bater nele, a luz branca tem todas as cores, inclusive a vermelha. Então o corpo vermelho, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a absorção de todas as cores, certo? Exceto uma cor. Que cor é essa? A sua cor de origem. Se a sua cor de origem é o vermelho, então ele vai refletir a cor vermelha. Ok? O corpo verde, a mesma coisa. Então a luz branca bate no corpo verde, o corpo verde vai absorver todas as cores, exceto uma. Que cor é essa? A sua cor de origem, que é o vermelho. Certo? Para o azul a mesma coisa e para todas as cores a mesma coisa. Para o branco nós vamos ter o seguinte, o branco ele não absorve nada, o branco ele reflete tudo. Então a luz branca incidindo sobre o corpo branco vai refletir também todas as cores, no caso, a cor branca. E o preto, nós já vimos que o preto fosco ele é a absorção, então ele não reflete nada, ele vai só absorver. Certo? Quando ele foi iluminado por uma luz monocromática, mono só tem uma cor. Então eu tenho aqui, né, a minha figura, aqui no ar, nós temos uma luz branca, a luz branca tem todas as cores, então a maçã vermelha, a folhazinha da maçã verde e o passarinho azul. Okay? Então essas são as suas cores de origem. Quando esse conjunto é iluminado por uma luz vermelha, o que é que nós vamos ter? Um objeto vermelho ele só consegue refletir a sua cor de origem, no caso que é o vermelho. Certo? Se uma luz vermelha bate num objeto verde, o que é que ele reflete?
Ele não pode refletir o verde, porque o verde não está na sua cor, não tem lá. Não tem na cor vermelha o verde. Na cor vermelha só tem o vermelho. Então ele não vai refletir nada, ele vai absorver. Então, o verde nós vamos, né, o objeto verde iluminado por luz vermelha, nós só vamos ver a cor preta. A mesma coisa é o azul, certo? O objeto azul só reflete luz azul, não reflete luz vermelha. Se ele for iluminado pelo verde, nós só conseguiremos ver, desculpa, os objetos verdes. E os das demais cores, todos ficarão de cor preta. A mesma coisa com o azul e com as demais cores, ok? Então nós temos aqui um exemplo para finalizar, né, esse conjunto de cores. Se nós iluminarmos por luz verde, nós só conseguimos ver o verde. Aquilo que não for verde vai ficar preto. Se for por vermelho, nós só vamos conseguir ver o vermelho. O que não for vermelho vai ficar preto, certo? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima.